Então hoje inauguramos o nosso quadro Estudo de Caso. Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Thaís Martins e hoje vou mostrar para vocês o estudo de um caso de uma seguidora que me mandou no Instagram essas imagens e pediu ajuda. Vamos juntos então analisar o que pode ter acontecido nesse caso. Trabalho com macarrons desde 2016 e hoje eu vou analisar um caso aqui que é até um clássico, né? Vamos dizer assim. É também conhecido como macarrão lente de contato. Por quê? Por ter esse formato aí praticamente sem o fundo, né? Então, uma pessoa me mandou essas fotos, pediu para eu ajudar, porque ela não estava sabendo entender o que estava acontecendo para o macarrão dela ficar dessa forma. Vamos lá então dar uma olhada? Essas, então, são as imagens que ela me mandou, tá? Aqui o macarrão dentro do forno, aparentemente normal. E depois que ela tirou do forno, foi desenformar e ficou dessa forma. Vamos lá, então, para as possíveis causas do problema? Eu vou fazer aqui com vocês como eu faço lá no meu grupo de alunas, tá? Funciona assim, dentro do maravilhoso mundo dos macarrons, nós temos um grupo de alunos. E ali, quando os alunos fazem as suas produções e acontece algum problema, elas mandam para mim fotos e vídeos, como esse que a nossa seguidora mandou. E aí eu analiso e vou fazendo perguntas investigativas para saber o que realmente aconteceu nesse caso. E a partir dali eu consigo dar soluções, tá? Então vamos imaginar que essa seguidora fosse minha aluna e mandou as imagens ali no grupo de alunos. Inclusive, se você quer aprender macarrão comigo, eu tenho um curso muito completo, o Maravilhoso Mundo dos Macarrons. E se você quiser entrar, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Então, a primeira pergunta que eu faço, né, no caso, quando eu recebi essa imagem de uma aluna, vamos dizer assim, qual a primeira pergunta que eu faço? Nesse caso de macarrão lente de contato, a primeira pergunta que eu faria é: a parte de cima do macarrão ficou frágil, de só você encostar o dedo, ele já quebrar e afundar? Ou, quando você bateu o dedo ali em cima da casquinha do macarrão, tá normal? Ele resiste ao toque? Tá resistente? Essa é a primeira pergunta. Então, nós temos dois caminhos aqui, tá? O primeiro caminho, vamos dizer que a aluna me responda que a superfície ficou íntegra, tá? Ela pode bater ali com o dedo. Claro, gente, é um macarrão, né? Não vamos estronchar o nosso macarrão. Mas faz assim, bate com o dedo. Ele resiste? Tá tudo certo? Tá normal? Então, nesse caso, provavelmente o problema que fez acontecer esse macarrão lente de contato é forno, tá? Temperatura muito baixa ou pouco tempo de forno. E aí é muito fácil de resolver, né, gente? E aí a gente dá graças a Deus. Porque é só corrigir. Aumentar a temperatura ou deixar um pouco mais de tempo no forno. Ou uma combinação dos dois. E aí é uma equação que a gente vai ter que testar e chegar a um veredito, né? Por mais que eu tenha um forno, que você tenha a mesma marca, nem sempre vai bater as mesmas temperaturas e mesmos tempos de forno, tá? Para o macarrão. Então, por exemplo, digamos que ela fala para mim que ela assou esse macarrão a 100 graus por 15 minutos. Então, na minha concepção, foi baixa temperatura e pouco tempo, foi as duas coisas, vamos ter que ajustar tudo. E aí, o que eu indico nesse caso? No próximo teste, muda só um, tá? Passa para 110 graus, porque 100 é muito baixo, e 15 minutos. Anota tudo, gente, anota, observa, vê como foi o resultado. Outro ponto muito importante, só pode tirar o macarrão do teflon depois que está completamente frio, tá? Se você tentar tirar o macarrão
enquanto a assadeira ainda está quente, vai acontecer isso também, tá? Então, 2 pontos aqui nesse caso, que é o caso mais simples de resolver. Então, nesse caso, caso 1, falta de temperatura ou falta de tempo de forno, resolvido, né? Vamos acrescentar aí também falta de esperar esfriar a assadeira. Nesse caso, é só ir testando tempos e temperaturas e o caso está resolvido. Agora vamos para o outro caminho. Não, o tempo e a temperatura estavam ok, foi tudo certo. Então, o que aconteceu? Nesse caso, essa imagem, é claro, gente, que é uma seguidora que me mandou essa imagem, então eu não conheço a receita dela, não sei qual é a receita. Eu tô partindo do princípio que é uma receita bem equilibrada, tá? Nesse caso, tem alguns problemas que podem ser, tá? Se não foi tempo e temperatura de forno. Me parece pela imagem que é excesso de umidade, tá? Esse é o problema, excesso de umidade. E aí a gente tem que passar para o próximo passo da investigação. De onde veio essa umidade? Essa umidade pode ser de excesso de corante em gel, corante líquido, pode ser de uma farinha muito oleosa e pode ser de claras de ovos muito velhos, tá? Se você tem ovos que são velhos e velhos pro macarrão, na minha opinião, é acima de 7 dias, né? 7 dias da data de fabricação, já é considerado um ovo velho. Quanto mais tempo passa o ovo, a idade do ovo, né? Vamos dizer assim, a clara fica mais líquida e isso traz mais líquido para nossa receita. O macarrão não gosta de líquido, tá? Então, se trouxer o líquido para nossa receita, vai dar problema, como nesse caso aqui. Então, vamos ter que descobrir. Você mudou de farinha, de marca, de lote, mesmo que seja a mesma marca, mudou o lote? Será que essa farinha estava muito oleosa? Próximo ponto da investigação. Os ovos eram frescos? Próximo ponto da investigação. Usei corante líquido? Se usou, já está explicado o motivo do erro. E se foi corante lipossolúvel, também já achou o erro, tá? Então, quando a gente vai passando aí esse checklist, a gente vai eliminando os casos extras e consegue chegar em uma causa correta e aí corrigir. Então, é dessa forma que eu trabalho, tá? Então, digamos que o problema foi encontrado. Farinha muito oleosa. Qual a solução? Comprar outra farinha. Gente, eu não seco farinha no forno, tá? Mas, se você tem uma quantidade já grande de farinha que você comprou, você pode tentar ajustar, tá? Dependendo da sua receita. Na minha receita de macarrons, eu coloco claras no TPT. Então, se eu vejo que a farinha está muito oleosa e essa oleosidade da farinha reflete em excesso de líquido na massa, tá? Então, eu consigo controlar a quantidade de líquido na receita quando eu diminuo as claras que eu tenho no meu TPT. Então, conseguiram entender? A gente vai fazer um equilíbrio de líquidos na receita. Mas tem receitas que não vai claras no TPT, aí já não consegue fazer esse ajuste, tá bom? Então, se o seu caso é de farinha com oleosidade, então você vai ter que comprar uma farinha nova ou você pode colocar a sua farinha ali numa assadeira, levar no forno sobre um papel toalha por mais ou menos 20 minutos a 100 graus, esperar esfriar completamente e aí sim fazer um novo teste para ver se conseguiu ajustar. É uma coisa que tem que ser teste, não tem como no olhar você visualizar se melhorou, se a farinha tá boa ou ruim ou não, tá? Então, nesse caso da farinha. Se o problema que trouxe excesso de umidade para o seu macarrão é o ovo velho, então é só trocar os ovos. Compre ovos bem frescos e também está resolvido. Se o problema do excesso de umidade no seu macarrão for corante em gel em excesso ou corante líquido, troque por corante hidrossolúvel em pó ou por corante em gel hidrossolúvel, pouquíssimas gotas, tá? Para controlar a quantidade de líquido na nossa receita. Agora, mais um motivo que pode causar aquele problema ali no seu macarrão, vindo do excesso de umidade. Pode ser que todos os ingredientes que você usou estão ótimos,
Pode ser que a sua farinha não está oleosa, mas ao contrário, ela está seca, tá? E se a sua farinha estiver muito seca, na hora da macarronagem, você não consegue chegar no ponto de fita e você continua mexendo, continua mexendo. Nisso, você que ativou o excesso de oleosidade da farinha, tá? A farinha não veio oleosa, mas de tanto você mexer, você ativou o excesso de oleosidade da farinha. Então, essas são as possíveis causas de você ter esse problema no macarrão, tá? Pode ser falta de forno ou de temperatura de forno, pode ser excesso de umidade na sua massa, que pode vir da farinha, de ovos velhos ou de corante, tá? Ou pode ser ainda mais um motivo, pode ser a superfície de assar o macarrão, tá? Eu não uso silpá e tapete de silicone por esse motivo, ele é grosso, tá? Então, se eu usar esse material na minha produção, eu vou ter que ajustar tempo e temperatura para que o fundo do macarrão asse corretamente, porque é um material muito grosso. Então, verifique qual é a superfície de assar que você está usando, tá bom? Então, eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários do vídeo se vocês já conheciam todas essas causas, se você já passou por isso e se você quer participar desse quadro Estudo de Caso. Me conta aqui. Te convido também a se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo, além da gente falar muito aqui do universo dos macarrons. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!